Aleluia! Seja bem-vindo a mais um podcast Falando de Fé. E hoje com a participação do Quarto Rosa novamente, eu sou a Rayane. E hoje nós vamos conversar aqui sobre um assunto muito importante para você que é jovem e está aí do outro lado. Fique até o final, amém? Antes de começar, eu quero logo entregar para você uma pergunta, tá? Essa pergunta não feita por mim, mas pelo Senhor em Ageu 1, no versículo 4 diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Talvez você se pergunta, é tempo de eu fazer a vontade de Deus? É tempo de eu fazer a obra de Deus? É tempo? A gente vai ver isso aqui hoje. E antes da gente dar continuidade, eu já vou deixar uma dica para você. Aqui abaixo no rodapé estão aparecendo as nossas redes sociais, onde você pode acompanhar esse podcast. Curta esse conteúdo, comente, compartilhe com seus amigos, compartilhe essa mensagem para que possa alcançar mais pessoas possíveis, para que as pessoas conheçam não apenas ao Senhor, mas a sua vontade em nome de Jesus. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, que está fazendo novamente uma conexão longe, né? A gente voltou, na verdade, para o Maiobão. E eu estou aqui com a Rayana. Tudo bem, Rayana? Tudo bem. Se apresenta para o pessoal aí que está vendo a gente. Olá, gente. Tudo bom com vocês? Meu nome é Rayana. Eu sou da Igreja do Maiobão, faço parte do Ministério de Louvor lá. Também sou líder do teatro. E é um prazer muito grande estar aqui no podcast. E eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muita coisa para entregar para cada um de nós. Amém. A gente quase achará. Por uma letra, Rayana e Rayane. Eu vou chamar de Ray, né? Sim. Pronto, tranquilo. Eu também já fui líder de teatro. É uma aventura, é uma bênção. É bom, eu amo. É bom fazer a obra de Deus, é muito bom, tá? Hoje a gente vai compartilhar aqui um pouco sobre obra mesmo, mas especificamente sobre uma palavra específica chamada dedicação. Muitas pessoas fazem a obra de Deus, muitas pessoas estão disponíveis, né? Se a gente pode assim falar. A gente mesmo está em uma congregação que é grande, que tem muitos bairros, muitos jovens, né? A nossa juventude é bem extensa, mas o que diferencia uma pessoa da outra, né? Certamente fazer a obra do Senhor relaxadamente não abençoa. Não é simplesmente você se colocar à disposição para fazer, mas fazer de qualquer jeito ou fazer do seu jeito. Nós precisamos, de fato, viver uma vida de dedicação. É por isso que eu iniciei falando a respeito desse texto aqui, o livro do profeta Ageu. Um profeta que chamou o povo, trouxe uma mensagem do Senhor para aquele povo que, depois de ter sido liberto, de estar em uma situação ali, pós um cativeiro, aquele povo, quando saiu daquela situação difícil, voltou cada um para a sua vida, cada um para as suas vontades, para os seus sonhos. E nós precisamos entender que, pela boca do profeta Ageu, o Senhor revelou a vontade que estava no seu coração. Existia um clamor no coração de Deus, esse clamor era: vocês estão fazendo literalmente a sua vida, vocês estão reconstruindo a sua vida, mas vocês estão esquecendo daquele responsável que de fato libertou vocês desse momento de cativeiro, né? A Rayana está aqui comigo hoje e eu observando um pouco sobre a vida dela, querendo ou não, a gente acaba usando as redes sociais, né? A gente acaba pegando algumas informações, mas nada melhor do que conversar, nada melhor do que conviver. A gente já conseguiu, né, conversar aí nos últimos 2 dias e eu pude entender que, de fato, aquilo que eu imaginava, a gente consegue ver na prática, né? Rai, eu quero logo te fazer uma pergunta específica. Você é filha de pastor, Sim, não é isso? E eu quero saber de que forma isso influenciou para o exercer do seu ministério hoje. Porque hoje você fala, você é do Ministério de Louvor, você já foi, né, líder do teatro. Ser filha de pastor de alguma forma interferiu, contribuiu? Na verdade, eu sempre digo que contribuiu muito. A gente conversando, né? Eu vou até comentar aqui porque eu acho muito importante. Até pela visão que muitas pessoas têm quando perguntam como é ser filho de pastor, né? Que as pessoas perguntam, tu gosta de ser filho de pastor? E eu tenho algo para dizer que eu sempre amei desde criança. Eu me sentia muito privilegiada em ser filha de pastor. E eu conversando até com meu marido ontem, eu tinha falado com ele que quando eu era criança, o meu pensamento que eu tinha quando eu olhava as outras crianças era assim: será como é para essa criança não ter um pai pastor em casa? E quando ela chega em casa, ele não pode nem tirar as dúvidas dela. Eu pensava isso, né? Pensamento de criança, eu tinha isso porque eu amava isso. E como eu digo, isso contribuiu muito, porque o meu pai, ele
sempre foi, até hoje é dedicado à obra, ele sempre se colocou, fez 100% o trabalho dele pastoral, de forma íntegra, de forma honesta, justa. Meu pai, ele tem toda a minha admiração, sempre teve. Não é porque é meu pai, é porque ele tem mesmo. Não, isso é importante porque assim as pessoas de fora vão admirar, né? O homem de Deus, a mulher de Deus está ali fazendo a obra, mas a gente ouvir isso de alguém que convive, que é filho, né? É completamente diferente. Completamente diferente. E ele é exatamente essa pessoa que as pessoas veem que ele é. Ele é admirável, ele é justo. E eu via isso nele. E eu sempre amei quando as pessoas falavam que eu me parecia com ele, que eu parecia o jeito dele também. Então, como eu digo, contribuiu sim, por olhar ele como esse exemplo de homem de Deus. E eu querer também crescer, ser uma mulher de Deus, servir a Deus na obra. E é uma grande contribuição. Isso é legado, né? Legado, com É certeza. legado. Eu acho que nos dias de hoje, em que a gente vê. A gente até falou isso aqui em alguma oportunidade a respeito de influências, né? A gente vê tantas pessoas, a gente olha para os lados e cada um é de um jeito e a gente quer, né, quer imitar. E nada melhor do que você ouvir nesse sentido, você poder se referenciar no seu pai, né? Não apenas pelo ofício que ele exerce, mas porque faz com dedicação. Porque se ele fosse de qualquer forma, talvez você não estaria, né, falando aqui. certeza. É justamente o que a gente fala. Eu quero até, aproveitando o ensejo agora, eu anotei aqui a respeito de dedicação, né? Dedicação é uma atenção, é consideração, cuidado, devoção, diligência, entusiasmo, fervor. Guarde essas duas palavras: entrega, esforço, sacrifício. E quando a gente fala do oposto, o oposto de dedicação, a gente pode utilizar duas palavras específicas: abandono e distração. Então, eu quero te perguntar, você que começou a fazer a obra muito cedo, Muito, né? 5 anos. E eu te vejo hoje, eu vejo... Quantos anos você tem? 27. Você começou a fazer a obra com quantos anos? 5. 5 eu já cantava na igreja, dançava no mistério de dança. Meu Deus. Então, eu consigo ver entusiasmo e fervor, né? Que é a questão que tem relação com a dedicação. Eu já vou iniciar perguntando como você consegue manter esse fervor hoje com 27 anos, tendo começado tão cedo, até porque eu imagino que você já passou por muito, você ainda vai passar por muitas fases da sua vida, mas você passou pela fase da pré-adolescência, da adolescência, né, iniciou a juventude. Como você consegue manter esse entusiasmo até hoje, fazendo a obra de Deus com essa dedicação? Eu vou falar algo que a gente sempre ouve por aí, mas que é a maior verdade. É manter os olhos fixos no Senhor. E isso não é da boca para fora, é realmente manter os olhos no Senhor, porque a gente olha, quando a gente está até incluso na obra, a gente vê muita coisa assim, a gente olha muitas pessoas que a gente até admirava, às vezes, desistindo por algo que aconteceu na vida pessoal delas ou por qualquer outra questão, mas quando a gente olha para Deus, a gente entende que o nosso relacionamento é entre eu e Deus. A outra pessoa, ela vai prestar conta do que ela está fazendo, do que ela deixou de fazer com Deus. Mas eu tenho que pensar que Deus, se ele me chamou, se ele falou contigo, ele está falando contigo. Então, a tua responsabilidade é com Deus e com aquilo que ele te deu. Então, tu tem que botar isso na tua cabeça. E foi assim que eu continuei, que eu continuo até hoje, entendendo porque quem foi que me chamou, sabendo, conhecendo quem me chamou, né? E o que ele me chamou para fazer, sabe? E manter isso firme, não olhar para os obstáculos, não olhar para as pessoas que desistem, as pessoas que esmorecem, orar por elas, claro, mas permanecer porque eu sei quem me chamou, né? E se eu desistir, se eu entregar, botar a mão no arado, voltar para trás, eu sei que quem vai prestar conta sou eu. Então eu não posso fazer isso e ou desistir ou desanimar por conta do que aconteceu na vida de uma outra pessoa, sabe? Eu tenho que me manter firme porque Deus falou comigo. Entendi. Você já pensou em desistir? Desistir da obra, eu acho assim que desistir é uma palavra muito forte. Eu não acredito que nunca passou na minha cabeça desistência. Tipo, eu vou largar tudo, não, porque eu sempre vi a minha vida toda. Eu nunca me imaginei longe disso, sabe? Longe da obra, longe do altar, longe de servir. Claro que a gente, às vezes, tem algumas situações que faz a gente ficar um pouco desanimado, mas isso é coisa de momento. É só tu chegar no teu quarto, orar, falar com Deus, que ele já te renova as tuas forças. Ele levanta o teu espírito, até como diz aqui em Ageu, quando ele fez com o povo, né? Ele levanta o teu espírito
E é isso, mas desistir, não, Não, né? não. Eu até comentei contigo, John Piper, ele costuma dizer, os meus sentimentos não são Deus, Deus é Deus, né? Então, eu vou até, eu faço esse comentário porque eu vou já te fazer uma pergunta, principalmente porque eu estou conversando aqui com a Rai, todos nós temos momentos, né? Nós temos fases, tem dia que a gente está mais tranquilo, tem dia que não, as tribulações da vida, os problemas às vezes em casa, trabalho, e querendo ou não, a gente nem sempre está 100%. É como dizer, às vezes hoje o meu 100% é 50%, né? É 50%. Exatamente. Então, assim, tem dias que nós não estamos 100%, mas quando a gente entende que o Senhor nos chamou para fazer algo e a gente precisa continuar essa caminhada, eu lembro muito de Elias, né? Então, assim, eu acho que é um dos casos mais conhecidos na Bíblia quando a gente fala de mudança, né, de emoção ali, de as pessoas geralmente, né, alguns estudiosos associam até um período ali de depressão, enfim, mas ele teve aquele período ali que por emoções, né, por situações conflituosas no seu interior a partir de uma ameaça, né, e às vezes a gente sente essa ameaça, sente medo, não vou conseguir e tal, e aí, só que naquela situação ali, parece que de baixo espiritual, a ordem do Senhor permanecia. Você até falou de descanso, Deus permitiu que ele descansasse, né, que ele recuperasse as suas forças. Eu acredito que usando pão e água não necessariamente do ponto de vista físico, né, mas ali o Senhor já estava trabalhando e descansou. E aí a palavra que o Senhor Deus disse comeu, bebeu, agora vai porque muito te é o caminho, né? Você ainda vai caminhar muitos dias. Então talvez você que está aí já está fazendo a obra, especificamente você mulher que tem que estar fazendo a obra. E a gente dá conta de mil coisas, né? E talvez você se sente incapaz de continuar. Quando você acha que não dá, você consegue dar mais 1000 passos. Certamente você consegue dar. Então, continue. Se precisar descansar, descanse, mas não abandone, né, o seu lugar, o seu galardão. Não deixe que ninguém tome a tua coroa, tá bom? Com certeza. Eu quero até te perguntar, a gente conversou a respeito de testemunho, Sim. né? Você tem algum testemunho a Tenho. respeito de... Ah, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Eu tenho um testemunho a respeito disso, sim. E aconteceu recente, acho que foi ano passado. Foi ano passado, eu passei por... Estava passando por algo pessoal que me chateou, que me entristeceu ali no momento. Isso é normal, acontecem essas coisas. E eu estava muito triste, muito abalada emocionalmente, meu coração abalado. E aí eu cheguei na igreja, foi um domingo à noite para cantar, e quando a gente chega lá, o Ministério de Louvor, ele já divide, a gente divide, né, os louvores, uns cantam a música de adoração, outros cantam louvor de palmas, e eu já cheguei com o pensamento ali na igreja, eu não vou cantar louvor de palmas porque eu não estou nesse estado, eu não consigo entregar, eu pensando, eu não vou conseguir entregar porque quando eu tô ali, eu gosto de entregar o meu melhor. A parte que eu posso fazer, a parte que é comigo, eu gosto de dar tudo. E eu pensando isso comigo, Senhor, vai ser um louvor de adoração mesmo, que eu quero entregar aquele louvor assim de rasgar o coração, que vai ser a minha oração. E quando eu cheguei lá, as meninas já tinham preparado tudo, separado os louvores de adoração e só tinha restado de palmas, que era justamente o que eu não queria. Porque dizer que Deus tem senso de humor. tem, com certeza. Com certeza, porque eu tava, não consigo, não vou nem conseguir entregar. Mas aí que tá o ponto, porque mesmo eu nesse estado, pensando isso, não vou conseguir, mas se é o que tem, eu vou fazer. Mesmo a minha cabeça, o meu coração, pensando que não vai dar certo, eu não vou conseguir entregar, mas é o que tem, é o que Deus deixou ali, como tu falou, esse senso de humor, mas então eu vou fazer. A obediência é muito importante em tudo que a gente passa, na alegria, na tristeza, a gente sempre tem que obedecer. E então eu fui. A música que eu cantei foi engraçado até porque eu não estava, mas Fico Feliz, da Aline Barros, era a música que eu cantei. E foi algo assim instantâneo. Quando chegou a parte do meu louvor de palmas, até então, mesmo durante a adoração, eu estava ainda naquela angústia, triste, mas a parte do louvor de palmas que eu fui chegar para cantar foi instantâneo, né? Quando eu comecei, vamos nos animar na presença de Deus, fico feliz em vir em tua casa, Senhor. E mudou instantaneamente. Eu nem lembrava o que eu tava passando mesmo. Eu tava triste, nem lembrava mais. E foi instantâneo. Então, ali eu vi a importância do que é servir. Porque o Salmos 30,
capítulo 30, número 11, que é quando ele transforma o nosso choro, o nosso pranto em riso, ele se concretizou ali, literalmente ali na minha vida. Nesse momento, ele se concretizou. E eu sempre falo que Deus, ele não age só quando estamos prontos, ou quando nos sentimos prontos. Tipo, ele só vai agir quando eu estou pronto. Ou então, você pega e fala, eu não estou pronto, então eu nem vou fazer. Não, Deus não age só dessa forma. Ele age quando a gente se dispõe. Não é só quando você está pronto, é quando você se dispõe. Ali ele vai trabalhar. Se disponha, independente do que tu está sentindo, independente do teu estado emocional, apenas seja vulnerável a Deus. Abra o seu coração e deixa Ele te usar. Mesmo que você ache que você não vai dar conta, se é Deus que te chamou, é claro que Ele vai te capacitar. Não é verdade? Foi isso que aconteceu comigo. Você falou dar conta. A minha pergunta é, como é que você consegue dar conta? Porque assim, para que vocês possam entender. Você é formada em quê? Eu sou formada em enfermagem. Pronto. Você exerce já? No momento ainda não estou exercendo. Estou trabalhando em outra área, mas eu ainda não estou exercendo a Pronto. enfermagem. Mas você trabalha? Trabalho. Né? CLT? CLT. Entende. Trabalha. E você é casada, Rai? Sou casada. Pronto. Então, você trabalha, você é casada e tem as escalas da igreja e você tá lá firme, não falta. Sempre. Não. Né? Então, se dedica. Me dedico muito. E ainda tem vida pessoal. Ainda tem a vida pessoal, né? Cuidar do casamento, da casa. Tem muita menina aí do outro lado, jovem, que talvez pense assim, não, mas eu tô me preparando para o vestibular, eu tô fazendo faculdade, eu tô isso, eu tô aquilo outro, eu tô fazendo um recrutamento para ir, enfim. A gente precisa entender, eu até vou deixar essa sugestão. Leia Ageu, tá? Quando a gente for finalizar aqui, pega a sua Bíblia e lê esse livro. O versículo que eu falei no início, que é o 1:4, ele fala assim, é tempo, né? A palavra certa é essa. É tempo de vocês estarem nas casas de vocês tranquilos e a minha casa está deserta. Tem um outro versículo que diz ainda, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Eu costumo dizer que Deus, ele deu hoje para nós, né? É hoje. Então, ouviu a voz do Senhor hoje, obedeça hoje. O Senhor revelou algo a você hoje, talvez você achava que não, eu tô tranquilo, na verdade eu tenho muitos afazeres, eu não tenho tempo. E talvez o Senhor está testificando no seu coração de que você pode se doar mais, né? Você pode se colocar à disposição da sua obra, que Paulo fala que exercer esse dom e servir é para a santificação, para a preparação, né, do corpo de Cristo, né? Então, assim, nós estamos aqui com esse objetivo. Colocar os nossos talentos, a nossa capacidade, aquilo que o Senhor nos entregou, os dons, né? Também em relação à sua obra, né, especificamente. E você fala que é do Ministério de Louvor e você tem uma vida pessoal, a minha pergunta é, como você consegue conciliar, até porque você é casada? Uma coisa eu estou falando aqui com pessoas que são solteiras. Você é uma menina jovem, né? Casou com quantos anos? 24. Pronto. Mas você estava preparada, sabia o que queria? Depois eu quero até ver um pouco a respeito do testemunho, né? Que você falou a respeito de como aconteceu. Mas eu quero te perguntar agora, como é que você consegue? Porque você tem marido, você tem casa. Como você consegue conciliar? Então, Deus. Acabou. Vamos encerrar aqui o podcast? Deus, acabou. Deus. Deus é quem ajuda a gente, é o Espírito que nos ajuda nas nossas limitações. Na verdade, já começa bem aí. Mas é a gente entender o nosso lugar em Deus, é a gente entender para que Ele nos chamou. Porque, claro, a gente sabe que a gente vive no mundo, a gente precisa de dinheiro para pagar a conta, então a gente trabalha. Só que a gente não pode anular as coisas de Deus, deixar de lado só por causa do nosso crescimento espiritual, pessoal, quer dizer, como até aqui Ageu fala, né? Esse capítulo 1, versículo 2, quando Deus diz assim, assim fala o Senhor dos Exércitos a esse povo. Não veio ainda, o povo dizia assim, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo, eles estavam ali, né, protelando o tempo da casa de Deus ser edificada. Enquanto isso, eles estavam edificando as suas próprias casas, digamos, sua vida pessoal, mas estavam negligenciando aquilo que era para fazer. Então, a gente não pode fazer isso. Mesmo que tu trabalhe, mesmo que tu cuide da tua casa, cuide do teu marido, do teu casamento, você não pode deixar de fazer o que Deus chamou para fazer. Você tem que conciliar, você tem que dar conta. E Deus, Ele nos ajuda a isso. Como é que Ele nos ajuda? Aqui ainda em Ageu, no capítulo 1, do versículo 13,
Fala assim: então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor, ele levantou o espírito ali do povo, o espírito de Zorobabel, que é o príncipe de Judá, de Josué, que era o sumo sacerdote. Ele levantou. Então é isso que Deus faz. Mesmo que tu esteja construindo a tua vida pessoal, tua carreira, teu relacionamento, mas você tem que lembrar para o que Deus te chamou. E lembre disso, se disponha que Ele vai te ajudar, Ele diz que é contigo, então Ele vai te capacitar para tu dar conta e também Ele vai levantar o teu espírito, assim como Ele fez com eles, Ele levanta o nosso espírito, Ele nos dá ânimo. Então, para eu dar conta, é Deus mesmo me ajudando e dá certo, eu consigo dar conta. Você negligencia a família? De jeito nenhum. Não. Nem o O trabalho. marido tá bem? Bem, graças a Deus. Ah, e outra coisa, é saber escolher com quem que tu vai casar também. Por quê? Porque o meu marido, ele pensa exatamente como eu. Ele é da obra também, ele também é obreiro. E Ele já era obreiro quando vocês se já, conheciam? Ah, pronto. já era obreiro. Ele já era obreiro, já era muito dedicado à obra. E então a gente tem esse mesmo pensamento. Não vive em julgo desigual. Essa é a questão, né? É ter o mesmo pensamento, ter o mesmo propósito, ter o mesmo princípio, tudo alinhado. Então, isso também tudo ajuda, tudo colabora para dar conta. Hoje em dia, os jovens, eles correm muito atrás do seu crescimento pessoal, o que não é errado. Deus não acha ruim isso. É claro que você deve fazer isso. Só que eles estão fazendo de uma forma errada, porque eles estão fazendo isso, mas esquecendo também até do plano inicial de Deus, que é o quê? Construir o casamento. Porque quando a gente fala sobre casamento também, com os jovens hoje em dia, eles falam, não, quero não. A gente escuta muito isso. Antigamente não era assim, mas hoje em dia a gente escuta. Mas casamento é propósito de Deus. E quando tu casa com a pessoa que é realmente de Deus e que vive no mesmo propósito que tu, que tem o mesmo princípio que tu, o mesmo objetivo que tu, você tem um lar firmado em Deus, até eu a escrever aqui. Ter um lar firmado em Deus ajuda a dar base e força espiritual para servir melhor, sabe? Então, o que até me ajuda também é ter um marido que é também assim, que pensa do mesmo jeito, que é dedicado à obra, que ama servir. É melhor ser dois do que um quando você... É nesse sentido, né? Exatamente É nesse como sentido. se o jogo desigual tirasse as forças. Tira completamente. É como se fosse um barco com dois remos e cada um para um lado, você está sempre cansado. Sempre. Então, a gente percebe aqui, o que eu tenho percebido aqui, a gente falando a respeito de dedicação, é que não é dedicação por dedicação, né? Você primeiro precisa conhecer o Senhor, seu coração precisa estar disposto e você precisa tomar algumas decisões que, de fato, vão ajudar você a se dedicar cada vez mais, né? Então, a pessoa com quem você casa, não é a forma como você enxerga a obra de Deus, como eu vejo aqui, por exemplo, você não enxerga a obra de Deus como um peso, mesmo tendo, né, vida pessoal, mesmo tendo trabalho e tantas outras coisas. Então, assim, você trazendo uma visão, né, uma visão santa a respeito daquilo que Deus te chamou para fazer, certamente isso vai te fortalecendo, né? Eu até coloquei aqui, né, a respeito de que o jugo desigual realmente ele tira essas forças. E você falou a respeito de lembrar. Aí eu lembrei de Eclesiastes 12:1 que fala assim: lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos em que você dirá, eu não tenho satisfação neles, né? Então, assim, é inegável. Eu até comentei ontem com alguém que se eu pudesse ter aceitado a Jesus mais cedo, né? É claro que existe tempo para todas as coisas, mas assim, eu recebi o apelo muito antes, né? Acho que desde a minha adolescência eu sempre ouvia falar, eu tinha uma tia, né, que era evangélica e sempre evangelizava, sempre orava, e é como a pessoa vai protelando, né? E aqui em Ageu, esse povo que justamente protelava, ele dizia assim, ó, vocês comem e não se saciam, né? Vocês recebem um salário e colocam numa bolsa furada, ou seja, parece que é uma vida que você está levando assim, que todo o esforço que você faz não é suficiente. Você estuda muito e não passa. Você tem muitas qualificações, não consegue ficar no emprego. Quando entra, às vezes não fica. Você até ganha bem, mas aquele dinheiro literalmente parece que está numa bolsa furada. Você se esforça de todas as formas, mas nunca está em contentamento. Então, será que é porque não está faltando esse algo, esse justamente olhar para aquilo, lembrar-se do Senhor? Será que você não está esquecendo das promessas, esquecendo até mesmo do chamado? Ou talvez você que um dia já exerceu o chamado e abandonou,
Talvez você está aí do outro lado, se decepcionou, enfim, se cansou e deixou de lado. Será mesmo que não é hora de voltar? Aquele povo de Ageu dizia assim, ainda não é tempo. E o coração de Deus já estava clamando, ó, não pode já estar passando é do tempo. Até porque o final do livro de Ageu, ele fala, se vocês observarem, quem conheceu esse templo aqui antes, vê que agora a glória da segunda casa é maior. Maior. E nessa casa eu darei a minha paz, terá a paz A de palavra Deus. é essa, paz. Às vezes, só reiterando assim o que a Rayane estava falando, que às vezes a frustração do teu esforço pode ser Deus te lembrando do teu chamado. É isso. Né? Porque às vezes tu se esforça tanto, se esforça de verdade para crescer como o povo, plantava muito e colhia pouco. É porque Deus, ele fala, por quê? Deus diz aqui, por quê? Diz o Senhor do Exército, por causa da minha casa que está deserta. Aqui no versículo 9 ele diz, por causa da minha casa que está deserta. Por isso eu estou fazendo isso. É para lembrar que você tem que voltar, tem que reedificar. Então, o teu esforço, talvez frustrado hoje em dia, jovem, eu falo agora para você, talvez seja isso, é Deus te lembrando do teu chamado, que ele te chamou para fazer e que talvez você está negligenciando isso, deixando de lado um pouquinho. Falando como esse povo, dizendo, ainda não é o tempo. O tempo é o tempo de Deus. Se Deus chamou, o tempo dele é o hoje. E é hoje que ele fala contigo. Você falando, eu estou de cabeça baixa aqui, porque eu estava procurando Sim. um texto. Você falou a respeito, assim, de que a frustração, às vezes, é Deus lembrando. Sim. Eu lembrei de Ana, lembrei que agora, não era nem ia falar dela. A Ana, mãe de Samuel, né? Ela se esforçava para ter um filho. Sim. Aquela mulher se desesperava, aquela mulher queria. E o marido dava uma porção excelente. Ele amava aquela mulher. E todo o esforço que ele fazia não era suficiente. E aí eu tô achando bem aqui. 1 Samuel 1:9 diz assim, certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou a quem? Ao Senhor. Ana se lembrou do Senhor. Sim. Então, aquela frustração, na verdade, não é o que Deus quer para você. Deus não quer que você se frustre, mas às vezes é o caminho para que você encontre o caminho. Você está trilhando um caminho de frustração e o Senhor está ali. Ei, não é tempo, não. Então, aqui, quando Ana se levantou e orou ao Senhor, e aí depois ela vai votar um voto, e logo em seguida a Ana concebe, uma mulher infértil, né? Então, às vezes, o que está faltando, mas eu sou inteligente, eu sou preparado, e tem pessoas que têm menos preparação do que você, estão alcançando posições que você deseja. Então, eu não estou falando que o Senhor é injusto, não, mas o que eu estou querendo dizer é, será que não é hora de você lembrar que é tempo? Você, rapaz, você, moça, será que você não está correndo sempre atrás daquilo que nasceu no seu coração e está literalmente, como diz aqui, que o contrário da dedicação é o abandono, você está abandonando o chamado, né? Está abandonando a voz de Deus, abandonando a vontade de Deus para a sua vida. Não é isso, Rai? É verdade, isso é uma coisa muito séria e tem muita consequência, né? O abandono do chamado. Como o povo aqui, a gente vê, ele estava com as consequências, como no caso de Ana, para alcançar a graça do Senhor sobre a vida dela, que era ter um filho. Ela lembrou dele, né? Lembrou dele. E após lembrar dele, tudo mudou. Tudo mudou. Veio a promessa de Deus, veio o filho, que é o que ela queria, ela ainda entregou o filho ao Senhor. E ela mudou o estado emocional dela, que ela vivia deprimida, ela vivia reclamando. Até o marido dela falava, não te vale eu muito mais, né? E ele não conseguia entender o que ela estava não conseguia. É porque tinha algo que precisava vir de Deus. Tinha. Ele Exatamente. poderia dar uma porção excelente, ele poderia tratar ela bem, mas existia algo que ela ia receber de Deus. E talvez esse jovem que está do outro lado, ele tem tudo, mas está faltando algo que precisa vir de Deus. Exatamente isso. Talvez você mesmo que está do outro lado tenha tudo. Às vezes até acha que está conseguindo tudo também. Só que parece que não está sendo suficiente. Está faltando algo, está tendo vazio, está vivendo angustiado. Lembra do teu Criador. Lembra do que ele está falando contigo. Mas ele nunca falou comigo. Está falando agora. Está falando agora, não é verdade? É como dizem, né? Eu quero ouvir Deus falar. Abre a Bíblia. Pronto. Abre. Ele está lá. Você vai conseguir ver Deus falando. Sim.
Eu quero só colocar um adendo aqui. John Bevere associa, tem um livro dele que fala a respeito de capacidade, e ele associa fidelidade com multiplicação, né? Você disse que é do Ministério de Louvor, você já foi do Ministério de Teatro. Eu sou líder no Ministério de Teatro ainda. Ainda é. Ah, desculpa. Tá amarrado, tá tirando ela do Ministério. Ela ainda é líder, né? Pronto. Então, assim, fidelidade, na verdade, é uma forma de dedicação, né? Os fiéis, eles se dedicam. Você iniciou no Ministério de Louvor. Hoje você é obreira, que a gente chama aqui na Igreja da Graça, a gente usa a expressão obreiro de farda, né? Que a gente fala, que é aquela pessoa que auxilia no salão. São os diáconos, né? Que a gente chama. Os diáconos, Os obreiros. Então, hoje você é obreiro de farda e você está no Ministério de Teatro. Também. Então, assim, você tem contato com muitas pessoas. O grupo de teatro é dos jovens mesmo, né? Tem quantas pessoas? Tem gente que entrou agora, que eu fiquei muito feliz. Mais velho, mais adulto, mais maduro. Ouviram a voz do Senhor? Acho que protelou, não. Agora... Exatamente. Gente, assim, a palavra de Deus diz que a graça de Deus, ela se revela de multiforme, né? Uma multiforme graça. Então, assim, você pode ser usado porque a obra não é sobre lugar. Você pode ajudar lá na cozinha. Um exemplo, você pode estar no podcast. Então, assim, às vezes a gente quer... como se a gente quisesse colocar assim, não existem as coisas mais excelentes e as menos, né? Mas assim, obra de Deus e chamado tem relação com aquilo que Deus quer fazer na sua vida, sim, o propósito que Ele tem por você, mas você também precisa entender que a obra de Deus também ela está ligada à necessidade também. Sim. Então, assim, o Senhor sempre vai ter um lugar para nós, né, Rai? Sim. Então, assim, você hoje está... Porque a gente pensa assim, são muitas pessoas na igreja, não, já tem muita gente, já tem gente no altar, já não vai precisar de mim. Eu aprendi uma vez com o pastor daqui da nossa igreja, o pastor Jamil, ele ministrou uma vez uma palavra para os obreiros. E ele falou a respeito de que nós que temos uma chamada, né, que temos um chamado, a nossa salvação está aliada ao ministério. Então, assim, por isso que é muito comum pessoas que abandonam o chamado, são pessoas que colocam muitas vezes a sua salvação em risco. São pessoas que... abandonar o chamado é tipo assim, se eu falar comigo, não quero ouvir. Isso se parece muito com Éden, né? Parece. Né? Deus falou, deu uma ordem para Adão e para Eva, um mandamento, uma palavra, e tipo, não, eu vou ouvir outra coisa. E aí, logo em seguida, a gente sabe o que foi que aconteceu. Se perderam, né? Perderam não só a direção de Deus, mas perderam a salvação naquele momento, né? Se a gente pode assim dizer. Então, você que está aí, Deus chamou, você, não, mas a minha igreja não tem. Tem. É porque às vezes a gente está olhando assim, se não for para usar o microfone, eu não vou. Exatamente. E não é dessa forma. Tem pessoas que precisam ser visitadas, tem pessoas que estão em hospitais, tem grupos de evangelismo. Lá tem também, né, Rai? Tem. Os evangelismos lá acontecem quando? Mais semana? Depois do culto de domingo, de manhã. Pronto. Às vezes, né, alguns a gente sempre seleciona. Teve um recente que foi maravilhoso. A gente foi nas casas. Talvez você tá aí e diz, não, Deus está me chamando para pregar. Evangeliza. Visita, sim, né? O pregar de Deus não é só com o microfone. Não você mesmo, faz a obra não é só no altar e tu não faz a obra só em cima do altar, aquele altar, sabe? O altar mesmo ali de pedra, não é ali só não, faz a obra em todo lugar. Serve na cozinha, na intercessão, o ministério de intercessão, um ministério forte, perfeito, maravilhoso, é ali que nasce muitos sonhos de Deus ali. Sim. Na verdade. E o Senhor usa muitas pessoas. Usa. Eu sou uma pessoa assim, eu sou líder do Ministério de Teatro, eu tô no Ministério de Louvor, eu sou obreira, só que eu tô ali disposta para o que eu precisar ali, para me usar, pode me usar. Eu tô aqui, eis-me aqui. É o coração disposto. Com certeza. Até porque se a gente ficar assim, Rai, não, eu fui chamada para cantar. Ou a gente tá precisando de alguém aqui na recepção da igreja, ou sei lá, para colar um envelope, qualquer coisa. Aí você pensa assim, mas eu fui chamada para cantar, eu não vou fazer isso. Não entendeu nada. Fala desse jeito e você não entendeu. É isso, a pessoa não entendeu. Não entendeu. Você foi chamado para ouvir o Senhor. Exatamente. E se você está incluído ali na obra, a forma como a obra vai se abrir, você se coloca à disposição. Com certeza. Amém. Eu quero só finalizar, eu quero falar de uma pessoa e depois eu quero que você me diga na prática, né? Porque você já é casada e você fazia a obra. A gente vai falar rapidinho, vamos em Gênesis 24, a gente vai falar de Rebeca, eu quero trazer um recadinho antes da gente encerrar, tá bom? Eu quero falar com você, moça, você que está aí na fase não sei se é adolescência, porque hoje a gente vê uns com 20, parece que é adolescente, eu tenho 20, comportamento de adolescente. Mas enfim, você que está aí, eu quero casar.
Desculpa, eu tive que tocar nesse assunto, foi mal, mas a gente vai ter que falar, né? Tem, eu amo. Eu, eu quero falar sobre algo específico. Rebeca, se você conhece a palavra de Deus, já ouviu de alguma forma, você sabe que Rebeca é a esposa de Isaac, né? Só que antes dela ser a esposa de Isaac, na sua fase de solteira, a gente estava falando no último Quarto Rosa a respeito de servir, né? E casamento é um eterno servir, né, Rai? É eterno. Você serve um Serve. lar, você serve ao O marido a obra, a mulher serve. Todos serve, nós estamos aqui. somos Quem não serve, não serve, né? Quem Acho não- que exatamente, é isso sobre. mesmo. Então, assim, a nossa vida é um eterno servir, nós fomos feitos para isso. Eu quero só falar um pouco da Rebeca e só para contextualizar, ela estava lá junto com a sua família e chegou o servo de Isaac, né, de Abraão, no caso, o pai, e foi atrás dessa esposa para o seu filho Isaac. E a Rebeca, ela era uma mulher dedicada. E ela se dedicou nas coisas ordinárias, primeiramente. Então, assim, ela se dedicou em uma tarefa simples. Ela colocou água, ela foi, né? Ela colocou água para os camelos, né? E depois até fizeram uma conta de quanto cada camelo bebe, foi muita água. Então, assim, para todos os camelos. Então, assim, ela estava servindo à disposição em coisas triviais, coisas do dia a dia, um coração disposto. E aí depois, servindo nas coisas ordinárias, ela conheceu o plano de Deus para ela, através daquele servo, né? Vai entendendo aí. Então, servindo, ela tomou conhecimento de qual era o plano de Deus. Você vai se casar com Isaac. Ok, ela disse sim, né? E aí, então, ela passou para uma nova etapa, né? Ela serviu em algo mais excelente, em algo extraordinário, não apenas ordinário. O que eu quero falar? Você começou a namorar com quantos anos? Com 21. Pronto, 21 anos. Que bom que você me disse essa resposta. Porque se fosse menos de 18, eu ia dizer o quê, Rai? Nunca, ele foi meu primeiro namorado. Glória a Deus. Então, assim, você já era dedicada Já. e foi justamente a dedicação do seu marido que chamou a sua atenção. Exatamente. Foi isso. E tu falou de Rebeca. Enquanto tu estava falando isso da dedicação, eu estava lembrando disso, né? Porque onde eu vi ele, o que eu vi primeiro nele, porque na verdade é o que eu sempre quis, no meu marido era isso. O que eu notei nele era essa dedicação extrema. Sempre foi, até hoje. É muito dedicado à obra. Ele amava a obra de Deus, ele fazia. E isso que chamou a minha atenção. Assim como foi no caso de Rebeca, foi isso que chamou a atenção, que ele servia, que ele trabalhar, Exatamente. sabe? E comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. E isso é muito legal, muito interessante. Eu aqui... Esse foi o filtro. Foi o filtro. E às vezes você está aí do outro lado, você está usando um critério que não tem nada a ver. Entendi. Que, na verdade, como você fala, hoje, eu estava até falando para ela, eu disse assim, como tu consegue conciliar? E ela sempre positivamente, eu, não, mulher, mas você é casada e tal, e ela positivamente. Aí depois ela disse assim, Rayane, ele é tão dedicado quanto eu, ele me ajuda. Você falando ali comigo ali atrás, que hoje está mais fácil fazer a obra? É isso mesmo? Exatamente. Não. É isso mesmo. Por isso Casada? que eu falei, casada? Não acredito. E Como depois assim? de ter casado, você não saiu da obra? Porque tem Não. gente que é assim, Tem é uma gente. bênção. Aí começa a namorar, casa, sai. Exatamente. Pra mim melhorou, na verdade. Ficou até melhor, mais fácil, porque é aquele negócio, um ajudando o outro. Os dois têm a mesma visão de obra, o mesmo princípio. Os dois querem, os dois amam, os dois, sabe, tem um coração aberto pra isso. Meu Deus, melhora 100%. Até porque o casamento, ele não é pra nos afastar do altar. Pelo contrário, ele é pra nos firmar ali. Isso é um dos objetivos, sim, do casamento. Então, tu tem que saber. Às vezes, tu tá olhando coisas triviais, procurando esse jovem, essa jovem. Talvez olha, eu queria um alto. Gente, esquece isso por enquanto. Foca na questão real, no que é o que vai ficar contigo pra vida inteira, sabe? Beleza, a altura a gente até diminui quando a gente vai ficando mais velho, gente. Então, a gente tem que pensar onde que está o coração dessa pessoa. Tu tem que observar muito, observar essa pessoa que tu tá de olho. Observa como é que ela serve a Deus. Ela serve a Deus, ela ama servir a Deus, ou ela é negligente na obra do Senhor? Porque se ela for negligente na obra do Senhor, ela vai ser negligente contigo. Pode ter certeza disso. Se ela não cuida bem dos negócios do pai... Pelo amor de Deus, que imagina dirá, de você.
De fato é verdade. Eu sou bem cuidada, graças a Deus, pelo meu marido. Amém, graças a Deus. Outra coisa, a Rebeca, a dedicação dela foi resposta de oração, tá? Houve uma oração antes de um encontro. Então, assim, quando ela foi observada exercendo algo ordinário, sendo dedicada, aquilo ali já era a resposta de uma oração. Então, a oração veio antes, houve ali, confirmou-se, né? E então ela pôde exercer ali, passar por um, digamos assim, um outro patamar, de Isso. solteira, casada e continua ali no plano de Deus, não é isso? É verdade. Bom, eu só quero finalizar, já que você falou a respeito de... Só um detalhe, ela falou assim, depois que eu casei, ficou mais fácil fazer a obra. Ficou. Aí se confirma aquela palavra que diz que é melhor ser dois do que um, Do porque que aí um. ganha, melhor é a paga do seu trabalho. Com certeza. Parece assim que, né? Eu acho que é sobre isso. Com E certeza. só para encerrar, a gente vai voltar rapidinho em Ageu. A gente não vai demorar, não. Pronto. Esse versículo ele se repete no 5 e também no versículo 7. Ageu 1:5 diz assim. A minha tradução ela é um pouco diferente, então talvez a sua é a tradicional? É. Lê o versículo Qual? 5 para a gente. Deixa eu ver como é que fica no seu. Certo. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O meu diz assim. Vejam onde seus caminhos os levaram. Então, assim, quando ela fala a respeito de dedicação, entenda que privilégio será o galardão de alguém que é dedicado. A palavra de Deus diz que aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele é maldito, né? E às vezes, como eu falei a respeito de abandono e tal, que é o contrário da dedicação, às vezes você não saiu fisicamente da obra, mas você já abandonou aquilo ali. Então, querendo ou não, o não se dedicar ou abandonar, você pode estar dentro dela, mas fazendo de qualquer jeito. Por isso, talvez no seu caso, não, mas eu estou fazendo e eu não estou conseguindo ver resultado. Talvez é porque no seu caso entre essa outra situação, fazer relaxadamente, então parece que tudo que você faz é amaldiçoado, não consegue produzir, né? Entender que fidelidade, ela vai gerar realmente essa multiplicação, né, Rai? Então, Com certeza. eu queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que... Tem gente que ainda está em dúvida, né? Se pode se colocar, eu sou tímido demais, eu sou inseguro. Essas coisas a gente acaba... Quando você ajuda alguém, quando você faz, quando você serve, você vê que esses sentimentos pequenos como insegurança, medo, essas coisas vão caindo por terra. Até porque a maioria deles, na verdade, é um egoísmo, né? É uma proteção pessoal. É você querer se proteger e não se colocar. E aquele que fica guardando a sua vida vai perder, né, Rai? Com certeza. Eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa que está em casa, que ainda não disse sim, ou está fazendo de qualquer jeito, ou saiu e precisa voltar. Eu queria que você colocasse aquilo que está no seu coração, até porque eu falei com você. Eu geralmente chamo as pessoas que eu vejo que estão vivendo o que a gente vai conversar. E eu queria que você deixasse um recado para essa pessoa. Certo. Então, jovem, eu queria falar para você que está assistindo que Deus, ele chamou todos nós. A palavra de Deus, ela não é só para mim, ela não é só para a Rai, ela é para todos. É para todo aquele que quer, que tem vontade, que vem beber. A água está aqui, isso aqui é a água da vida. Tá? Então, se você talvez está no seu coração, mas eu acho que eu sou... Se diminuindo, eu acho que eu sou tão pequeno, eu acho que fulano é melhor do que eu acho que Deus nem vai me querer, o que é que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada. É isso. Tem muita coisa para fazer. Eu tenho tanta coisa para fazer. Ou então eu não sei fazer nada, né? Porque tem muito jovem que fala isso, o que é que eu vou fazer na obra de Deus? Deus, ele te quer. Ele te quer, ele te chama. Se ele tá te chamando, ouça a voz do Senhor. Assim como a palavra diz, quando ouvires a voz do Senhor, não endureça seu coração. Nós estamos aqui falando a palavra de Deus, então a voz do Senhor, ela tá chegando até você. Então, se você acha que até agora Deus, ele não falou contigo, Deus, ele nunca falou comigo sobre isso. Agora é a hora, ele tá falando contigo sobre isso. E com certeza ele tá te convidando através dessa palavra para você voltar para o caminho dele, voltar para o chamado dele, ouça o chamado do Senhor. Faça a obra do Senhor, porque se ele tá te chamando, se ele tá tocando no teu coração, é o Espírito Santo que tá te incomodando.
pode ter certeza que ele levanta o teu espírito, pode ter certeza que ele vai te dar ânimo, pode ter certeza que ele vai te capacitar, mesmo você não se achando incapaz. Como eu contei do meu testemunho, o meu estado, eu estava triste, então eu nem quero cantar a música de palma, mas eu fui lá e fiz. Então, mesmo que você olhe para o seu estado, eu digo para ti, nem olha, só vai lá e faz o que Deus está te chamando para você fazer, porque ele vai capacitar. A obra é do Senhor. É o Espírito Santo que faz as coisas. A palavra de Deus diz, sem mim nada podereis fazer. Então, tudo que você vai poder fazer é por causa do Espírito Santo. Então, só aceita o convite do Senhor. Eu tenho certeza que Ele está te convidando. Eu tenho certeza que Ele está falando contigo. Amém. É isso. Você que está estudando, está se preparando, está querendo conquistar muitas coisas. E talvez você pense assim, não é tempo. Não é tempo agora, talvez mais tarde, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, quando eu tiver idoso, como às vezes a gente evangeliza as pessoas, né? Não, eu ainda não quero aceitar Jesus, ainda não, eu ainda estou muito jovem. Aí ainda falam assim, eu ainda não senti no meu coração, não é sentir, é ir, é crer, tu não precisa sentir nada. A fé não é sentimento, tu tem que fazer, ir, sem sentir, vai sem sentir mesmo. É sobre isso. Então continue fazendo, construindo a sua casa, mas entenda uma coisa, você dará conta a Deus, tá? Abra o seu coração, aplicai o seu coração ao seu caminho, abra a sua vida para você viver aquilo que o Senhor planejou para você. Talvez você está buscando satisfação, contentamento, felicidade, e você ainda não entendeu que, como ela falou, que um dos resultados daquele povo que ouviu toda aquela direção de Deus, e tem um versículo que fala que o povo temeu, né? Então, que o temor do Senhor faça habitação em teu coração para que você possa entender que aquilo que vem do Senhor é o melhor para você. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então, aquele povo, a partir do momento que eles subiram, pegaram madeira, fizeram a vontade de Deus, as coisas começaram a fluir na vida deles. Então, o que era escassez passou a ser bonança, né? O que era um momento de tristeza passou a ser de alegria. O que era inquietude e desespero passou a ser paz. Então, é isso que você está precisando. Você está precisando considerar aquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. E então você vai ver que tudo aquilo que você almeja naturalmente vai acontecer na tua vida, porque aquele que te chamou, que começou a boa obra, ele vai ser fiel para completar em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. E é isso, nós encerramos mais um podcast. Queremos agradecer você que ficou até o final. E você que realmente assistiu esse podcast até o final, compartilha. Mais uma vez eu faço esse comentário aqui. Curte, comenta aí, coloca suas considerações e compartilha com pessoas que você sabe que esse conteúdo vai abençoar. Eu costumo falar aqui que a gente não fala de nós mesmos, nós só temos a palavra. Então não tem como a gente fugir disso aqui, porque como ela falou, sem o Senhor nós nada podemos fazer. O tempo de ouvir a voz do Senhor teu Deus é hoje, o tempo de se dedicar ao Senhor é hoje. Então faça em nome de Jesus e seja tremendamente abençoado. Amém? Deus. Amém. Deus abençoe você. Até o próximo podcast e nos vemos até lá.